Olá, caríssimos irmãos, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Vamos continuar, nessa terceira parte da questão da confissão e penitência. Tratamos num geral sobre o que é a confissão. Na aula passada a gente tratou do exame de consciência, da dor, de que se deve ter, e até do propósito que depois de ter me confessado e recebido a absolvição eu devo ter, e a nossa penitência, que é aquela qual devemos fazer para cumprir a obrigação do fiel depois da confissão. Mas há um outro problema, que talvez pouca gente sabe disso, e aí precisamos explicar. Primeiro, tire da sua cabeça aquelas ideias que se tem sobre venda de dons, porque não é disso que está se tratando. A indulgência é uma coisa séria. Por quê? Porque quando você comete um pecado, existe uma dupla consequência. Então não é só a culpa que você tem, existe uma pena por conta do ato cometido. Você pode ver que isso é tão real na vida, de que uma pessoa que comete um crime, lá no Código Civil, vai dizer a pena por conta do ato cometido, do crime ao qual ele cometeu. Ali vai estar explicado porque aquilo é um crime, não é uma coisa também que, se for em alguns casos hoje em dia, está meio tirado da cabeça assim, sem do nada, mas olhando realmente uma legislação séria, existe um fato, existe uma penalidade para este fato, mesmo para esses malucos, esses que às vezes o pessoal inventa hoje em dia, eles têm também, ainda seguem esta lógica de ato cometido, pena a se pagar. Isto espiritualmente também acontece. Mas por que isso acontece? Muito simples, meu irmão. Muito simples. Vamos entender biblicamente a coisa. Jesus estava lá em Mateus capítulo 20. Chegou um jovem e falou para Jesus assim: o que devo fazer para ser salvo? Bom mestre, o que você me chama bom? Só Deus é bom, então segue os mandamentos. Resposta do jovem, que diziam que era rico: eu já faço isso desde a minha juventude, que mais? Que está resolvido, não é esse o meu problema. Jesus olhou para ele, o amou e disse: bom, se você quer ser perfeito, vamos só retornar aqui. Ele tinha falado que ele queria se salvar, ok? Agora ele falou que já segue os mandamentos. Se você seguir os mandamentos, meu irmão, minha irmã, os 10 mandamentos, você vai se salvar. Por quê? Porque a graça santificante vai agir sobre você, você vai estar purificado, poderá comungar, e não cometendo nenhum dos pecados relacionados aos 10 mandamentos, ou mesmo que você já os tenha cometido, mas não os comete mais, você se salvará, porque você estará no estado de graça. Mas aí que está. O pecado, o estado de graça, neste ponto, pode ser uma graça que aumenta ou não. Por quê? Porque aí depende também da sua purificação. Eu não estou cometendo pecados graves, eu estou ali seguindo e não cometo pecado contra os 10 mandamentos. Ok. Mas isso já me torna um santo? Não. Isto apenas você superou os 10 mandamentos. Significa que você dificilmente está trocando Deus por alguma coisa, mas existem dentro de nós pequenos atos e hábitos que não fazem parte dos 10 mandamentos. Podem estar atrelados, mas eles não são cometidos às vezes de modo consciente, ou estão ali
simplesmente como uma imperfeição, pequenas irritações, né? Apegos, mesquinharias que nós temos, né? Às vezes até um certo dessa mesquinharia que eu falo, não é só uma mesquinharia de ficar apegado a pequenas coisas, apegado a algumas coisas, não, é de ficar às vezes tão apegado a si mesmo que esta pequena vaidade torna-nos às vezes mimados, reclamões, né? Não nos permite sorrir mesmo quando as coisas estão boas, né? Ou quando vem os sofrimentos, ao invés da gente encarar com amor, ou quando vem as perseguições, a gente recua ao invés de aceitar também as situações da vida. Então, essas coisas a gente cai em pecados, ditos pecados veniais, né? Que é uma falta de caridade. Então, não é que a pessoa não ama ou não está amando a Deus, ela está. Só que muitas vezes esse amor ainda é muito inconstante por conta desses pequenos pecados e dessas imperfeições. É necessário uma purificação da alma. Para quê? Para uma verdadeira santificação. Esta superação, ou vamos dar um nome aqui, esta passagem pela porta estreita, que aí também nos coloca diante de um desapego maior, a princípio, das coisas. Então, faz em nossa alma uma purificação dos nossos sentidos, porque a gente ainda acaba atraído por tantas coisas. É esta que vai começar uma purificação da alma, né? Que Deus vai começar a trabalhar a nossa alma, a purificar os nossos sentidos, né? Vai ajustar e reajustar as nossas intenções, e depois de desapegado das coisas materiais, das coisas físicas, desses pequenos apegos e bobagenzinhas, vaidadezinhas, inicia um desapego das pessoas. Segunda fase. Esse desapego das pessoas é aquele cujo qual Deus vai trabalhar em nós aquilo que ele mesmo disse. Bom, quem não se desapegar de pai, de mãe, por causa de mim, não é digno de mim. É nesse sentido aqui. Passado esta segunda parte, essa segunda purificação, depois virá uma purificação para valer da alma, que aí vai acontecer no corpo e na alma e tudo mais. Para se chegar nisto, há um desapego muito grande de tudo. Isto é a santificação propriamente dita, né? Na primeira parte, você disse não ao pecado. Ok, não estou pecando grave. Mas ainda há dentro de nós, muitas vezes, eu não estou pecando grave porque eu quero parecer bonitinho. Veja que tem uma vaidade, sempre um orgulhozinho ali, né? Eu não estou pegando grave e eu estou fazendo minha vida de oração, eu estou jejuando, porque eu quero não mostrar para os outros, mas eu quero provar para mim. Então existe ainda muito do apego do eu, né? Eu preciso me apegar a mim, preciso fazer comigo, tem que estar aqui, eu tenho que fazer e tudo mais, né? Mas isto aí é a mesma coisa que o jovem rico falou. Eu já faço, eu já rezo, eu já jejuo, eu dou esmola. Ah não, a gente já participa aqui, ó, eu já estou pregando, né? Eu estou ensinando, eu estou celebrando, eu participo da missa, eu não falto. Ainda que você não fale para ninguém, queira ou não, ainda existe dentro de nós uma certa vaidade. Por isso que Jesus olha com amor para nós e diz, então tá bom, você já está seguindo, ó que bonitinho, tá ficando purinho, hein, filho? Tá fazendo direitinho a coisa, né? Sabe aquela criança que vai para a escola, faz a lição tudo bonitinho, mas não é que ela quer aprender, ela quer mostrar para o professor que ela sabe fazer. Leandro, eu não faço isso. Se a gente parar para pensar, a gente faz ainda. A gente faz porque a gente tem um coração muito ainda envolvido, de um amor próprio muito grande. A gente se ama demais e não se desapega. Tanto que aí a gente tem a dificuldade de uma doação muito grande. A gente faz
Ai, pago não, Leandro, eu pago dízimo, eu dou roupa pros pobres, eu ajudo, eu dou esmola. Calma. Eu estou dizendo assim, a nossa disposição vai até no limite da nossa força. Quando Jesus olha para o jovem rico, como olha para nós, se você não está cometendo pecado grave, e aí ele fala assim, vai, vende tudo que tens e segue-me. Primeiro ele fala para o jovem rico assim, se queres ser perfeito, não tem mais a ver com cumprir os mandamentos, está um passo acima. Este passo acima está num negócio chamado bem-aventuranças. Se você nunca percebeu, as bem-aventuranças são um passo superior dos 10 mandamentos. Não dá para você ter nenhuma bem-aventurança se você ainda não cumpre os mandamentos. E se você crismado principalmente, você batizado, e se acontece na sua vida, graças a Deus, a ação do dom do Espírito Santo, a ação da virtude teologal, saiba, ela ainda acontece em nós de modo incipiente, não acontece com toda a força porque a gente não permite. Porque nós ainda pensamos muito em nós, existe ainda um orgulho dentro de nós, uma vaidade que impossibilita a ação plena e total de Deus na nossa vida. Tanto que, o que a gente menciona? Acho que tal dia o dom de Deus ocorreu na minha alma. Acho que tal dia tal dom aconteceu porque aquilo não saiu de mim. Não é uma coisa comum. E aí você pode comparar com um santo. Pensa no Padre Pio de Pietrelcina. Esse homem não estava só cumprindo os mandamentos. Ele já tinha dado um passo à frente. Ele já vivia as bem-aventuranças. Os dons, as virtudes teologais, quer dizer, antes dos dons, tá? As virtudes teologais e as virtudes humanas já aconteciam como graça infusa na alma, né? Como uma fusão mesmo, sabe? Estava fundido a ele e agindo em plenitude, de modo que não era um dia que aconteceu. Naquele dia o dom aconteceu. Não, o dom acontecia sempre. Legal pegar o exemplo de um santo que aí fica fácil saber, né? Porque tem um vitorioso aí. E com isto, como a caridade elimina uma multidão de pecados, a caridade elimina uma multidão de pecados da seguinte maneira. Quando você peca, existe uma culpa. Mas quando a gente faz a caridade, quando a gente faz esses outros atos de amor, quando a gente faz esses sacrifícios, essas entregas, a gente diminui a pena. Porque sim, existe uma pena. O jovem rico se salvou? Se salvou. Para onde foi o jovem rico? Para o céu? Não. Ele foi para o purgatório. Você nunca parou para pensar por que as pessoas vão para o purgatório? As pessoas vão para o purgatório e a grande maioria da população mundial vai para o purgatório. Por quê? Porque se confessa, até cumpre os mandamentos, consegue se ajustar na vida, pedir perdão de última hora. Acontece tudo, mas a pessoa consegue se recuperar, se confessar e volta para a igreja. Faleceu. Vai para o céu? Não. Entendeu? Por isto, mais um aviso aqui, mais um parênteses. Quando falecer alguém da sua família, algum artista que você gosta, não fica fazendo desenho de anjinho e tal. Não, reza pela alma dessa pessoa porque você não sabe para onde ela foi. Mas ele era muito bom. Tá, você conhece o que passava no íntimo da cabeça, os pensamentos, as coisas que ele fazia escondido? Não, então reza. Vá rezar. Leandro, mas aquela artista era tão legal, aquele cantor era tão bom, então reza por ele, pô, você gosta, O que você pode dar de amor por alguém que já morreu? Se não oração, que é o maior presente que ele pode receber. Reza pela alma dele. É o maior presente que essa pessoa precisa. Para de frescura. Reze pela alma dessas pessoas falecidas. É por isso que a gente reza pelas almas no purgatório. Leandro, mas e se ela já se salvou? Então, aí a oração que foi pro céu volta para você. Mas e se foi pro inferno? Bom, se a pessoa se perdeu,
a oração volta também para você. Né? Quando ele vira um intercessor, aí ele reza por você. Entendeu? Aí acontece aquele negócio chamado comunhão dos santos. A gente participa junto. Isto diminui também a nossa pena. Existe um tempo que a gente não sabe calcular. Por quê? Porque tempo é um negócio que na eternidade... Como é que você calcula tempo na eternidade, gente? O tempo existe nessa terra. Né? Há pessoas que se conta que conseguiram dizer o que acontece no purgatório. E há quem diga que a pessoa ficou anos e 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 anos. E então Nossa Senhora apareceu, olha, passaram-se 5 minutos. Então, como é que a gente vai dizer quanto tempo? Outra coisa. Alguém aí, você aí, já teve problemas estomacais e precisou tomar aqueles laxantes, né? Que o nome correto é laxante ou purgante, e é daí que vem o purgatório, porque ele faz uma limpeza, uma purificação. Não é uma coisa gostosa quando a pessoa precisa tomar esses remédios, porque ele vai tocar estômago, intestino, esôfago e tudo mais, e ele vai fazer uma limpeza no seu intestino. E muitas vezes a pessoa sofre um pouco. Não é só, né, a limpeza em si, existe um sofrimento, existe um purgar aí. Então, no purgatório se sofre. Quando você faz e você cumpre então aquilo que nós vamos chamar de indulgência, você está já nesta terra aqui, na terra, no tempo comum, no seu tempo da sua vida aqui nesta terra, purgando um pecado que você não vai precisar cumprir no purgatório. Porque no purgatório se sofre. Ai, Leandro, mas tem que sofrer? Mas a gente sofre nessa vida, filhão. Quem não toma sua cruz não é digno. Quem quiser se salvar vai se perder. Mas quem sofrer por causa de mim, este sim terá vida eterna. Ora só! Olha só como essas palavras, neste contexto aqui que nós estamos dizendo, se encaixa. E então o que eu faço, Leandro? Você vai cumprir as indulgências. O que é indulgência? Olha, 18 minutos para dizer o que é indulgência, né? Indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Você já teve a remissão dos pecados. Que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que como dispensadora da redenção distribui e aplica por sua autoridade o tesouro dos méritos ou satisfações de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente a pena devida dos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências, assim, esse é o termo que se fala, para si mesmos ou para os defuntos. Né? Você pode entregar, né? E aí como é que eu faço? Pode haver? Sim, muitas vezes. Não é uma coisa complicada. A igreja fala, olha, esse ano é um jubileu, então você deve ir na igreja tal, participar da missa, se confessar, entregar e no momento fazer as orações, essa pela salvação, pelos pedidos do Santo Padre, o Papa. E aí você vai lá, faz exatamente isso. Entra na igreja, faz a confissão, faz a oração, faz a adoração ao Santíssimo Sacramento e entrega. Olha que difícil! Isso diminui a sua pena. Em alguns casos eles dirão que a pena é parcial, em outros eles vão dizer esta indulgência é uma indulgência plenária. E os padres vão explicar. Quem concedeu à igreja foi Jesus Cristo. De que maneira a igreja perdoa temporal por meio das indulgências, aplicando as satisfações superabundantes de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem dos Santos, aos quais foram o que se chama de tesouro da igreja. Isto acontece por causa da comunhão dos santos. A comunhão dos santos ela não acontece só do céu para a terra, mas da terra para o céu, porque você faz oração, e da terra para o purgatório, porque nós rezamos por eles. E eles também estão lá em oração pedindo para salvar a alma deles.
O poder das indulgências pertence ao Papa em toda a igreja e ao bispo em sua diocese, na medida que lhe é concedido pelo Papa. Então, porque às vezes existem anos jubilares, anos festivos que o Papa concede ao bispo para que ele aplique alguma indulgência. Né? Indulgência plenária e indulgência parcial. A plenária, indulgência plenária, é aquela que perdoa toda a pena temporal devida pelos nossos pecados. Por isso, se alguém morrer depois de ter recebido a indulgência plenária, né, que pega toda a pena, aí ela vai para o céu, porque tá sem pena nenhuma, limpou, teve né, salva, ela tá salva. Realmente ela não só salvou, ela está santa. Era isso que eu acabei talvez não falando lá. Né? A pessoa se santificou, cumpriu os mandamentos, está salvo. Cumpriu os mandamentos, mas agora eu amo verdadeiramente a Deus, eu larguei das minhas mesquinharias, agora eu dei o passo à frente, eu tô entendendo o que é a santa pobreza, eu tô largando todos os apegos, tá, vivendo agora as bem-aventuranças. Ah, legal, então agora sim nós estamos falando de santidade. Não é só parar de pecar, tá? Para aquelas pessoas que gostam lá do evento da Canção Nova, o PHN, é o mínimo necessário aquilo. Aquilo ali é o primeiro passo, tá bom? Depois tem que vir agora o PHS, ou você começar a dar sim para Deus e dizer não para todo pecado e para outras coisas. Então, indulgência parcial é a que perdoa só uma parte da pena temporal devida pelos nossos pecados. Eu não sei porquê. Antes tinha mais isso, até da igreja dizer o tempo e os anos que aquela indulgência parcial dava. Hoje fica às vezes meio confuso, mas aí é a orientação de quem está dando. A indulgência continua, tá? Qual que é a intenção da igreja ao conceder indulgências? É auxiliar-nos ante a nossa incapacidade de expiar desse mundo toda a pena temporal, fazendo-nos conseguir por meio de obras de piedade e de caridade cristã aquilo que nos primeiros séculos ela obtinha com o rigor dos cânones penitenciais. Diz que no início da igreja a penitência para os pecadores era dura, hein? Para ter absolvição os caras tinham que fazer um monte de coisa. Aí depois a igreja foi ajustando isso organicamente. Devemos ter as indulgências em grande apreço, porque com elas se satisfaz a justiça de Deus e mais depressa e mais facilmente se alcança a posse do céu. Por quê? Porque aí o nosso coração vai também se abrindo. Não é só fazer porque eu sou bonitinho, bonzinho, legal. Entendeu por que não é bom? Ficar achando que a gente é muito bom, porque no fundo a gente não é. Condições requeridas para se ganhar indulgências. Primeiro, estado de graça. De novo estado de graça. Você vai ver sempre o estado de graça aqui. Pelo menos ao cumprir a última obra e o desapego mesmo das culpas veniais, cuja pena se quer apagar. Agora é venial, hein? O cumprimento das obras que a igreja prescreve para se ganhar a indulgência. Quer dizer, eu preciso fazer lá, o padre falou que tem que ir naquela igreja, assistir aquela missa, se confessar, fazer a adoração ao Santíssimo. Então tem essa sequência de coisas, tá bom? A intenção de ganhá-las, quer dizer, eu quero ganhar, eu quero essa indulgência. Elas podem se aplicar a uma do purgatório? Pode, quando e quem concede declara que pode aplicar. Tem uma indulgência plenária, os padres costumam explicar quando nós temos lá a semana inteira, né, de finados. Você participa da missa de finados, vai no velório, eles explicam para você ir no cemitério, eles dão toda a explicação do que é que você tem que fazer, tá bom? Jubileu. Alguns anos são anos jubilares. Eu acho que 2025 é ano jubilar, porque 2000 foi ano jubilar, eu acho, tá? Concede a cada 25 anos, olha aí. É uma indulgência plenária a qual estão anexos muitos privilégios e concessões particulares, como o poder de obter a absolvição de alguns pecados reservados e de censuras e a comutação de alguns votos. Então, é importante que você procure, né? Isto aí é uma forma de revestir-se do homem novo. O pessoal hoje em dia, só para a gente poder encerrar, acaba
tendo uma coisa muito assim. A pessoa faz isso aqui das indulgências, mas ela não faz como indulgência. Ela acha que o homem, né? Não, eu renunciei o homem velho, agora é o homem novo que aqui está. E aí é simplesmente uma aparência. Não tem nenhum ato concreto que confirma isso. Então, uma das coisas que confirma é a indulgência. Leandro, uma forma que Jesus diz é a caridade. O que eu posso fazer de ação concreta para cumprir isso? Ora, nós temos as obras de misericórdia corporal e espiritual. Abriu sua Bíblia ou olhou lá o catecismo, vai estar lá. Obras de misericórdia corporais. Quais são? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Obras de misericórdia espirituais. Dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rogar a Deus por vivos e defuntos. Isso aqui já ajuda. Leandro, mas você falou das bem-aventuranças. Quais são? São 8. Estão lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que usam de misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E é isso. E eu espero que você tenha entendido agora para onde a gente precisa ir e fazer um negócio muito prático. Né? As pessoas ficam se confundindo aí. É prático, vai, confessa o pecado, para de frescura, muda de vida, né? Toma vergonha. Começa a fazer o bem, começa a buscar a caridade, começa a se desapegar das coisas materiais, depois das pessoas, depois de si mesmo. Pronto, tá vencido. Fácil? Não é, mas nós vamos lutar até o fim. Eu vou lutar, e você? Conto com você também pra gente lutar junto, em busca de que apenas os puros verão a Deus. Então nós queremos ir para o céu, você não quer ir para o purgatório. A gente quer se salvar, mas não quer só se salvar, quer ser santo mesmo. É assim que se alcança a santidade. Não é só cantando musiquinha emotiva e tal. Não é nada disso. A todos vocês, que Deus os guarde.